Na última semana, nós tivemos uma grande polêmica envolvendo o veto presidencial a alguns dispositivos da agora Lei 14.019 de 2020, aquela lei que versa sobre o uso obrigatório de máscaras de proteção individual. Eu vou aproveitar então o ensejo desta polêmica para revisar com vocês alguns aspectos deste importante instituto de direito constitucional que é o veto. Vamos lá? Inicialmente, é importante que você saiba que o veto ele pode ter aí duas modalidades, duas espécies. Nós temos de um lado o veto jurídico e de outro o veto político. Pois bem, o chefe do Poder Executivo pode vetar determinado projeto de lei, argumentando ser ele inconstitucional. De modo então que se for vislumbrada ali alguma inconstitucionalidade, vamos admitir, por exemplo, algum vício na tramitação do projeto de lei, o projeto foi aprovado, por exemplo, com um quórum de maioria simples, ao passo em que deveria ser aprovado com um quórum de maioria absoluta, verifica-se ali uma inconstitucionalidade, na medida em que este projeto é contrário à própria Constituição. E, portanto, o veto pode estar assentado em uma razão eminentemente jurídica. De outro lado, o veto pode ser político. Ele é assim denominado. Porque, nos termos do artigo 66, parágrafo 1º, este veto é aquele que está baseado em uma razão política. Ele se dá naqueles casos em que o chefe do executivo veta porque o projeto seria contrário ao interesse público. Então, trata-se de uma situação em que o chefe do executivo verifica que o projeto não é ali interessante, não é conveniente no momento. Daí porque, ao invés de sancionar, o chefe do executivo resolve vetar o projeto de lei. Ok? Então temos essas duas modalidades, veto jurídico e veto político. Pois bem, em ambos os casos, meus amigos e minhas amigas, é necessário que o chefe do executivo fundamente a razão de ser do veto. Não basta apenas vetar, é necessário que o chefe do executivo venha trazer os fundamentos do veto. Um veto sem fundamentos é um não veto, porque é da natureza jurídica do veto o seu fundamento, a sua fundamentação, ok? Tanto é verdade que, uma vez vetado o projeto de lei, o chefe do Executivo dispõe de 48 horas, no caso do Executivo Federal, para enviar as razões do veto ao presidente do Senado, que é, obviamente, o presidente do Congresso Nacional. Então, não basta vetar, tem que vetar e expor os fundamentos que levaram o chefe do executivo a assim agir. Bacana? Agora, veja bem, você pode me perguntar o seguinte: ô Gabriel, é possível o chefe do executivo vetar dispositivos isolados do projeto, no lugar de vetar o projeto integralmente? Pessoal, é plenamente possível. Inclusive, esta é uma pergunta muito frequente em provas de concurso público. É possível sim, e nós temos até um dispositivo constitucional que trata dessa matéria. Qual é? É o artigo 66, parágrafo 2º. O 66, parágrafo 2º, dispõe que o veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Daqui, nós podemos facilmente depreender que é possível sim a figura do veto parcial. Mas muita atenção, muito cuidado, porque o chefe do executivo, embora possa vetar parcialmente, o veto dele não pode incidir sobre palavra ou grupo de palavras. Por exemplo, não pode o chefe do executivo vetar apenas a palavra não de algum dispositivo, por exemplo. Não pode isso, porque se assim fosse possível, meus amigos e amigas, nós teríamos uma grande subversão da vontade do legislador, ou seja, vetando apenas uma palavra, alguns grupos de palavras, toda a vontade do legislador, construída ao longo do processo legislativo, restaria subvertida com base na ação do chefe do Poder Executivo. Então, vai vetar parcialmente? Pode vetar, mas tem que vetar todo o dispositivo, ou todo o artigo, ou todo o parágrafo, toda a linha ou todo o inciso. É muito importante que você tenha esta regra em mente, ok? Pois bem, Gabriel,
Qual é o prazo que tem, então, o chefe do executivo para vetar ou sancionar o projeto de lei? Na verdade, sancionar a lei, né? Porque uma vez sancionado, haverá ali a transformação do projeto em lei propriamente dita. O prazo, meus amigos, que também é extraído do parágrafo 1º do artigo 66, é de 15 dias úteis. É isso mesmo. O chefe do executivo dispõe de 15 dias úteis para sancionar ou para vetar o projeto de lei. E se este prazo não for observado, ocorrerá o famoso fenômeno da sanção tácita. Isso mesmo. O silêncio do chefe do executivo faz presumir que ele sancionou, que ele concorda com aquela proposta legislativa, de modo então que ocorrerá a sanção tácita. Nesses casos, meus caros amigos e amigas, o dever de promulgar a lei propriamente, né, com base na sanção tácita, ainda permanece sobre o chefe do Poder Executivo. Se ele não assim agir, se ele não promulgar a lei, cuja sanção foi uma sanção tácita que aconteceu pelo decurso do tempo, pela sua própria omissão, neste caso, o dever de promulgação recairá sobre o presidente do Senado, pensando na realidade federal. E se ele também não cumprir esta providência no igual prazo de 48 horas, competirá ao vice-presidente do Senado levar adiante a promulgação desta lei. Bacana? Curtiu? Portanto, não deixe de marcar os seus amigos, de seguir de se inscrever no nosso canal no YouTube, né, Constitucional na Veia, e também de curtir este vídeo. Muito obrigado, fique atento aí nas nossas próximas publicações. Forte abraço a vocês.